Um estudo analisou os riscos políticos e ambientais do mundo para os próximos anos. O vírus da Covid-19 deverá dividir as nações. Esse é um assunto para Thaís Herédia. Thaís, em que sentido? Explica para a gente. Carla, esse relatório é da Eurásia, do grupo Eurásia, que é uma das maiores consultorias de política e economia do mundo, fazem avaliação de risco, inclusive aqui sobre o Brasil, mas esse relatório foi publicado hoje, em que eles fizeram uma lista daquilo que enxergam como os 10 principais riscos para 2022. Vou passar rapidamente aqui por esses riscos para entendermos o que está no radar da Eurásia. Primeiro, o sem Covid-0, ou seja, há uma convivência com o vírus que vai continuar entre nós e isso pode provocar, inclusive em função da desigualdade da vacinação, instabilidade política e econômica. O mundo tecnológico, com o avanço, com o aumento da desinformação, ameaçando a democracia, os governos ainda tentando alcançar de alguma forma nova regulação para evitar esse poder das empresas de tecnologia. As eleições nos Estados Unidos, lá em novembro, para o Congresso Nacional, mas que trazem uma ameaça da volta do poder republicano e principalmente de Donald Trump como um candidato. Olhando para a China, essa reforma regulatória que eu disse agora, que há já um debate Estados Unidos e Europa, a China já avança sobre as empresas de tecnologia, tentando segurar um pouco o poder delas. No caso da Rússia, a afronta que ela apronta agora, né, literalmente, ali na fronteira com a Ucrânia, e um embate direto com a OTAN, sem falar dos cyberataques que ainda não foram resolvidos, endereçados de uma forma satisfatória, especialmente pelos Estados Unidos, e geram riscos também à democracia e às eleições aqui do lado de cá. Olhando para os outros riscos, o Irã tendo um avanço do seu programa nuclear sem uma vigilância muito perto, porque Estados Unidos, China, Rússia, está cada um cuidando do seu próprio quintal e o Irã está fazendo esse avanço praticamente sozinho. Na pauta ambiental, eu achei interessante que a Eurásia botou um título assim, 2 passos mais verdes, 1 passo para trás, em que ela coloca o desafio de melhorar e renovar a matriz energética, porque é uma das maiores fontes de geração de carbono, de emissão de carbono no planeta, e ao mesmo tempo um custo elevadíssimo que já convivemos hoje. Isso gera uma pressão social muito forte e impõe uma ação climática diferenciada pelos governos. Terrenos vazios são aqueles países que estão em crise e que não vão contar com uma colaboração como já houve no passado. Afeganistão, Iêmen, Mianmar e o próprio Haiti são preocupações da Eurásia nesse caso, ou seja, países que estão vivendo conflitos civis e que não contam mais com uma vigilância dos países desenvolvidos, como aconteceu no passado. Olhando um pouco para a guerra cultural que o mundo corporativo enfrenta com a cultura do cancelamento, essa pressão social por um emprego diferente, uma forma diferente de produzir, de trabalhar, de se relacionar, esse é um fator de pressão para o setor produtivo e para as grandes corporações. E, por último, a Turquia, que vive uma grande instabilidade e que está no meio do mundo, né? Ela é a passagem entre o Oriente e o Ocidente. Carla. Se não me engano, inclusive, era campeã de inflação a Turquia, né, no mundo. A campeã nesse último ano aí que foi tão difícil para todo mundo, né, de segundo ano de pandemia. Venezuela e Argentina estão mais, mas ela caminha para uma inflação de 40% ao ano. Muito, muito instável, realmente, graças a isso também, né? Thaís Herédia, você continua comigo? Porque a gente vai fazer, né, depois de ouvir aí todas essas explicações da Thaís Herédia, a gente quer fazer um raio-x dessa pesquisa. A gente vai conversar agora ao vivo com o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, o autor dessa pesquisa. Muito bom dia, Christopher. Seja bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu queria saber, então, com relação a isso que a Thaís explicou, qual seria o seu destaque? O que vai mais nos afetar? A gente está falando brasileiros e mundo, né? O que mais vai nos afetar do que foi previsto aí, do que foi levantado nessa pesquisa do Grupo Eurásia? Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês e gostei muito do sumário que a Thaís deu do nosso relatório de hoje. Aqui, talvez eu destacaria a repercussão nossa visão dos riscos para o ano que vem
com relação à China, tá certo? O primeiro risco que a gente chamou atenção são as repercussões de como a Covid-19 ainda está tendo desdobramentos globais, não é? E um foco que eu chamaria atenção é o desafio que a China vai ter que lidar com a variante Omicron. A gente tem que lembrar que, em comparação com outros países, a China vem desenvolvendo uma política muito robusta, né, de tolerância zero para a Covid-19, fazendo lockdowns mais severos, com um traceamento da doença de forma muito mais eficaz, até por ser um regime totalitário, mas a variante da Omicron gera novos desafios, porque a transmissão da variante é muito mais robusta e rápida, e, portanto, para o governo chinês manter uma política de tolerância zero à Covid-19, isso pode gerar um impacto econômico maior do que as variantes anteriores. E a gente também tem que lembrar que as vacinas adotadas na China são menos eficazes contra essa nova variante do que a Delta e a variante mais original. Então, a gente olha os deslocamentos econômicos que podem ser trazidos com a Omicron, a gente chama atenção para a China como um todo. Isso, portanto, gera mais desafios para o lado do crescimento econômico, gera mais desafios para o governo chinês tentar evitar bolhas no setor imobiliário. Então, a política econômica da China vai ser mais complicada em 2022. Isso pode se traduzir em um crescimento econômico menor para a segunda maior economia do mundo e tem uma relevância maior para o Brasil. Então, talvez uma China com mais dificuldades, menos crescimento, eu destacaria como uma repercussão importante do primeiro risco que a gente destacou no nosso relatório. Oi, Christopher, boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta ainda relacionada ao mundo, porque esse cenário que vocês traçaram me mostrou assim, um desequilíbrio geopolítico muito grande. Talvez eu já, na minha vida adulta, com alguma capacidade de raciocínio, não convivi com um risco tão, vamos dizer assim, transparente como esse, ou tão ali próximo como esse, de um desbalanço muito grande entre Ocidente e Oriente, de novo, Estados Unidos e Rússia, a China agora chegando com uma força, esses países que vão sendo largados para o lado, esse desequilíbrio geopolítico, isso é ameaçador? Sim, isso é uma tendência que a gente já está vendo há vários anos, né, Thaís? Até a gente denominou esse risco sendo um mundo G0, né, em contraponto com o G7 ou G20, é um mundo onde as grandes potências estão mais olhando para dentro do que para fora e a capacidade de coordenação global está diminuindo. E tudo no contexto onde nós temos essas duas grandes potências, Estados Unidos de um lado e China do outro, né? Olhando mais para dentro do que para fora. Isso gera risco de desgovernância e dificulta a capacidade de coordenação maior em temas globais. A manifestação mais clara que a gente viu foi sobre a Covid-19, onde houve uma baixa coordenação entre as principais potências no mundo. Mas eu diria uma ressalva, não é? Muitas vezes a gente escuta que essa competição geopolítica entre os Estados Unidos e a China pode levar a uma nova Guerra Fria e pode se transbordar em uma até guerra e conflitos militares, particularmente olhando o caso de Taiwan. A gente não acredita nesse cenário, até porque nós temos essas duas potências, mesmo que olhando para dentro, não tem interesse em um conflito mais armado, até porque as suas economias são muito mais interligadas. E o governo chinês também está caminhando para o Congresso Nacional no segundo semestre desse ano. Então, o presidente Xi Jinping está muito focado na consolidação do seu poder político. Mas, com certeza, essa falta de governança internacional, que já começou em anos anteriores, deve se exacerbar em 2022. Christopher, nos últimos 10 anos, a gente viu um aumento muito grande da preocupação de toda a humanidade, né, principalmente dos países mais desenvolvidos, com relação à economia verde, à implementação de mudanças que levassem a uma diminuição desse risco climático que nós estamos correndo. Mas eu até ouso dizer que nos últimos momentos, inclusive com a expectativa da COP26, tudo se desvaneceu um pouco, no sentido de que os esforços de convencimento da população de que havia um problema real e que devia ser enfrentado com urgência, parece que se diluíram um pouco, né? Saímos um pouco aí decepcionados com as metas firmadas. Na sua opinião, é isso que aconteceu? A gente tem ainda uma forte pressão aí das mudanças climáticas ameaçando a estabilidade das nações também e do planeta?
Sem dúvida nenhuma, o desafio climático pode ser colocado como o maior desafio global que nós temos como um todo, né? Agora, o resultado de COP26 foi misto, né? Você pode olhar o resultado da reunião como um copo meio vazio ou copo meio cheio. O lado do copo meio cheio provém do fato que, pelo menos, os países deram sinais de aumentar as suas ambições na redução da emissão de carbono. A gente olha o número de países que agora tem metas formais de redução e o carbono neutro, né, de zerar as emissões de carbono, né, chegou a um aumento muito mais expressivo do que a gente tinha nesse último ano. Então, houve metas maiores, houve alguns avanços, a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, mas, evidentemente, é muito aquém do necessário para poder evitar um aumento da temperatura global, que com todas as suas repercussões nefastas. E a gente aponta no nosso relatório um desafio específico, que é, na medida que nós estamos caminhando com uma transição verde, reduzindo a produção de carbono, nós também estamos entrando num ambiente onde os investimentos para os combustíveis fósseis está diminuindo, levando um aumento de preço para os combustíveis de carbono. Então o preço de energia está subindo, não é? Na medida que os investimentos para as energias renováveis não está crescendo tão rapidamente. Então isso está levando um custo de deslocação, aumento de preço de energia, alimenta a inflação, e isso é um desafio político para vários países. Então, não só nós estamos sofrendo com assim, do lado da reorientação do consumo, devido ao Covid-19, que está levando ao aumento de preços, dificuldades com cadeia de produção, mas também aumento de preço de energia associado a essa transição verde. A gente agradece, então, agradeço a você também, Thaís. A gente agradece ao Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Eurasia Group, e esperamos, né, que essas preocupações venham a se dissipar aí com o tempo, porque estamos, né, aguardando um 2022 melhor, pelo menos, do que os 2 anos de pandemia que nós vivemos. Muito obrigada, Christopher. Uma ótima tarde para você. Obrigado, prazer estar aqui.